Olá, sejam muito bem-vindos ao Contos da Carlota. Eu sou Carla Fachin e tenho mais alguns relatos reais de assombrações que apareceram nas casas. Solta a vinheta. Antes de mais nada, antes do primeiro relato, eu quero lembrar uma coisinha muito importante. Se inscreve no nosso canal, gente. Estamos começando agora, não somos um canal grande, tá? Pretendemos ser um dia, ok? E com a sua ajuda, vamos longe, tá? Sempre trazendo aqui conteúdos reais, verídicos, ok? E quero sempre estar passando cada vídeo novo com mais qualidade, tá? Para você sentar, assistir e gostar do que está assistindo, né? Sentir prazer de estar assistindo algo com qualidade, algo bom, né? Que nos faz bem a nossa memória, as nossas lembranças. É muito bom. Outra coisa, ative o sininho, tá? Às vezes a pessoa se inscreve no canal e não ativa o sininho. Quando você ativa o sininho de notificação, o YouTube sempre vai estar te lembrando o horário certinho que os nossos vídeos vão estar sendo postados. Serão sempre todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 20 horas em diante, ok? Outro detalhe muito importante, tem a nossa fanpage, Contos da Carlota. Entrando na nossa fanpage, tem um grupo de relatos sobrenaturais. Você também pode estar entrando lá, acessando e deixando o seu relato. E muito importante, eu já ia esquecendo, deixe o seu like é muito importante. Outra coisa, nos comentários, deixe sugestões, deixe comentários, tá bom? Isso vai fortalecer o nosso canal para cada vez mais melhorar, ok? Agora, sem enrolação, vamos para o primeiro relato. A Serpente do Diabo. Gente, essa história aconteceu há mais ou menos entre 34 e 35 anos atrás. Olha quanto tempo faz isso, tá? Na época, vamos chamá-lo de André. André tinha por volta entre 6 e 7 anos, ok? Ele estava em seu quarto, já eram mais ou menos entre 6h30 e 7 horas. Por que ele disse que era mais ou menos entre esse horário? Porque a luz natural, a luz do dia, batia na janela do quarto dele, né? Detalhe, ele dormia no mesmo quarto que os pais. Tá? Então era um quarto bem grande, a cama dele ficava no canto e a cama dos pais dele ficava na outra parede. E aí ele ficava bem abaixo da janela, por isso que ele conseguiu perceber esse horário mais ou menos, ok? A cama dele era feita de madeira bem reforçada, aquelas camas bem robustas, sabe? E na lateral da cama dele, aquela lateral de madeira bem reforçada, sai um bicho, uma serpente, mas não era uma serpente qualquer, tá, gente? É uma serpente, pelas medidas que ele nos passou, pelo diâmetro, era uma serpente sem brincadeira, gente. Era isso aqui, tá? O corpo dela. E era uma cobra gigantesca. Sabe aquele filme Anaconda? Exatamente aquilo, literalmente. Uma cobra imensa, enorme, deveria ter lá seus 10 metros, sei lá, uma cobra gigantesca, tá? E ela serpenteava, ela saiu, lembrando, ela saiu da lateral da cama, não por baixo da cama, na madeira, é como se ela surgisse da madeira da cama. Estranho, né? Nossa! E aí ela foi serpenteando todo o quarto, toda a extensão do quarto, ok? Só que ela não se rastejava pelo chão. Tudo isso era feito meio que no ar, meio que ela no ar, assim, sabe? Ela não se rastejava no chão. E aí ela foi serpenteando, deu a volta em todo o quarto até chegar na lateral da cama dos pais dele. E aí ela foi e, detalhe, tá? O corpo era de serpente, só que o rosto era de um lobo, com aquele focinho bem longo, bem característico mesmo de lobo, sabe? Não era de, pode ser um lobo, um cachorro, era um lobo. E aí foi serpenteando, chegou até a lateral da cama dos pais dele, e aí ela foi com o rosto até bem pertinho, o focinho bem pertinho do pai dele primeiro.
observou e a sensação que ele tinha é que ela estava verificando, essa era a sensação, será que eles estavam realmente num sono profundo, dormindo? E aí ela olhou bem pertinho do pai dele, olhou assim, analisou, sabe? Aí foi para o outro lado, analisou o rosto da mãe, analisou bem, olhou bem, verificou se ambos estavam dormindo profundamente. Vendo que os dois estavam dormindo, novamente ela dá a volta por todo o quarto, serpenteando e vai até os pés da cama de quem nos trouxe o relato hoje, ok? E aí André, né, foi o nome fictício que a gente passou para ele. E aí ela vai até os pés da cama de André, e aí o que ela faz? Ela fica bem nos pés dele, olhando. Ela abaixa a cabeça no cobertor, porque ele estava deitado, né, com os pés cobertos, e aí ele, com aquele medo todo, aquele bicho enorme vindo para cima dele, ele cobre a cabeça, só que ela ficou nos pés, ela não veio até o rosto dele diferente que ela fez com os pais. Ela fica nos pés e abaixa a cabeça assim, e a sensação que ele tem, ele não sentia o pé dele, ele não sentia, mas toda vez que ele descobria a cabeça, ela estava meio que roçando o focinho, né, entre os pés. Ou ele não sabe se ela passava a língua ou se ela roçava o nariz assim, ó. Era uma coisa, um movimento mais ou menos assim para cima e para baixo, sabe? Aí ele descobria a cabeça, ela estava fazendo esse movimento. Quando ela percebia que ele descobria a cabeça, ela tirava a cabeça, o focinho entre os pés dele e ficava fixada assim nele. E olhava para ele, fixada. E olhava, aí vinha aquele medo nele de novo, porque ele não sabia se ela ia avançar nele, o que mais. Aí ele cobria a cabeça. Aí ele ia e descobria a cabeça novamente. Ela ia e roçava. Aí de repente ela vinha e voltava e olhava para ele. Ah, detalhe, os olhos dela não eram de um lobo, porque a cabeça era de um lobo, mas nem por isso que os olhos eram olhos de lobo. Eram olhos como de um gato. Sabe assim, quando a luz bate nos olhos do gato, que fica aquele olho, que às vezes você nem enxerga o gato direito, mas você enxerga os olhos do gato, aqueles olhos que brilham no escuro. Aquele olhar, gente, aquele olhar. E aí fixava o olho dele, ele de novo cobria a cabeça de medo, né? Porque a criança acredita que quando se cobre com cobertor, ela está protegida de todo mal, né? De todo espírito. Aí, novamente, gente, isso foram 3 vezes. 3 vezes. Na última vez que ele descobre a cabeça para ver o que é essa serpente barra lobo, esse animal híbrido, o que ele estava fazendo, sumiu. Gente, que relato, hein? Que coisa! Uma serpente com cabeça de lobo e olhos de gato que fixavam nele. Se você conhece alguma história parecida, eu nunca ouvi falar. Mande aqui nos nossos comentários, por favor, você vai ajudar ao crescimento aí do canal. Traz o seu relato, farei questão de contar, tá bom? Segundo relato, espírito zombeteiro. Esse relato chegou até nós, tá? A pessoa em questão eu vou chamá-la de Marcos. Marcos nos enviou esse relato e aconteceu agora, em 2019, em setembro. O pai dele faleceu. Uma semana mais ou menos depois da morte do pai dele, que coisas estranhas começaram a acontecer ali no quintal. Porque assim, o pai dele morava numa casa da frente, aí sobe-se um lance de escadas e em cima é que tem a outra residência que é da casa desta pessoa que nos enviou o relato, ok? Do Marcos, vamos dizer assim. E aí Marcos tinha o costume de sempre passar na casa dos pais e beber um copo d'água quando ele voltava da rua, voltava de ter buscado alguma coisa, da igreja, de alguma fase, do trabalho, enfim. No retorno para casa, ele sempre dava uma passadinha na cozinha. Nesse dia, a irmã dele não estava em casa, tá? Ela havia levado a mãe, que na época ainda era viva, levado a mãe para o médico. E aí, ninguém estava naquele dia na casa, nem na casa dele e nem na casa dos pais. Ele entrou na casa para beber um copo d'água. Ele podia ter feito muito bem isso na casa dele, mas fez isso como sempre fazia de costume. E aí ele entrou na cozinha, era a única porta que estava aberta, era da cozinha, que a da sala, que dava acesso ao outro corredor, estava trancada. Ele entra, bebe a água. Quando ele está para sair, a
porta, que é uma porta super grande e super grossa, assim, madeira maciça, só que é uma porta super pesada e com o passar dos anos, ela ficou mais assim, mais presa ao chão. Então, quando você vai fechar ou abrir a porta, você tem que fazer um certo esforço, tá? Você não abre nem fecha com facilidade. Quando ele estava pretendendo sair, a porta faz brum, com tudo, fecha e ele ouve 2 cliques. Seria assim como se tivesse alguém com uma chave trancado, só que não tinha ninguém no quintal, ninguém na casa dele nem na casa dos pais. E detalhe, tá? Não havia chave na porta, não tinha como alguém trancar, porque a única chave daquela porta, que é uma porta antiga, estava com a irmã que estava no médico. Quem trancou aquela porta? Ele ficou apavorado, tentou abrir a porta sem êxito. O que ele fez? Tentou, foi para a sala. Como ele ia sair, gente? A janela da sala são várias venezianas assim, que não são basculantes e nem são aquelas que você abre assim. São aquelas que são bem estreitinhas, que elas abrem assim. Então fica só uma frestinha de um lado, uma frestinha do outro e a madeira no meio quando ela gira. Aí ele, por ser bem magrinho, né, a sorte, ele com muita dificuldade, ele consegue passar pelo seu corpo e sair para o lado da lateral da casa, né, que ficava o corredor. Gente, quando ele conseguiu finalmente sair, todo apavorado, ele conta que naquele momento, antes dele conseguir sair da casa, a cozinha ficou gelada. Não tava, gente, é setembro, não é época de frio. E tava um frio assim que dava aquele arrepio na espinha, sabe? Nossa, gente, que ele sentiu assim como se tivesse uma presença maligna no ambiente, tá? E aí ele conseguiu sair e tal, com muita dificuldade. E a irmã retornando do médico com a mãe, ele relata para ela, olha, entrei na cozinha, fui beber água, conta tudo, né? Da porta trancando, do trinco 2 vezes, adentrando, né? Trancando ele, o trinco girando 2 vezes, trancando ele. Ela fica pasma, ela fala assim, gente, mas eu tô com a chave. Não existe outra chave, não existe uma cópia, né? Que história. E na mesma época aí, isso já aconteceu na casa dele, não na casa dos pais, ok? Ele estava em casa, ele, a esposa, tá? Ou alguns filhos dele estavam. E a netinha pequenininha, tá? Vou chamar ela de bebê. E aí a bebê foi até o quarto dele, né? O quarto dele com a esposa. Quando você adentra o quarto, ele relata que de cara você já vê a cama de casal. Um criado mudo de um lado e um criado mudo do outro lado. E aí a neném entra no quarto e ela passou nem 2 minutos e sai correndo do quarto chorando, gritando. E todo mundo pensou, meu Deus do céu, caiu, bateu a cabeça, bateu o joelho, se machucou. O que aconteceu? O que aconteceu, bebê? A menininha. E ela só gritava, a menininha, apavorada, tampando o olhinho, não querendo ver. Que menininha, bebê, que menininha. A menininha. Mostra a menininha pra vovó. Aí ela levou a avó dela até o quarto e começou a apontar o criado mudo que ficava ao lado da cama dele. A menininha tá ali. E ninguém vendo nada. Aonde, bebê? Ali. Na gavetinha, que ela chama o criado mudo de gavetinha. Na gavetinha. É mais ou menos como se tivesse uma menininha em cima do criado mudo, sabe? Gente, a menina ficou apavorada, a neném. Ficou apavorada, ela tremia, ela chorava, ela tampava o olhinho, ela ficou com medo de entrar no quarto por dias. Ele relata, por dias ela ficou com muito medo de entrar no quarto, ela não queria entrar no quarto de jeito nenhum, né? Nunca mais ela viu nada, mas ficou marcado, sabe, assim na mente dela, pequenininha, a tal da menininha. Quer dizer, na mesma semana ali, depois do falecimento do pai dele, ele fica trancado na casa dos pais, né? A porta fecha com uma facilidade, como se fosse de papel, né? E tranca ele, o trinco gira 2 vezes sem chave no local, sem ninguém no quintal para dizer que pregou uma peça nele. Aparece a tal da menininha no quarto dele, do lado da onde ele dorme, no criado mudo, do lado da cama dele.
Aí teve gente que brincou, riu da situação, outros levaram mais a sério, mas teve uma pessoa que abordou ele e falou assim: será que quem te trancou lá na casa dos seus pais não foi o mesmo espírito que apareceu para sua neta? E ele ficou encucado e ele pensou na possibilidade de talvez sim, né? O que vocês acham que aconteceu, né? Ele acha que não é de nenhum espírito que desencarnou, ele não acredita nisso, ele acredita ser um espírito zombeteiro que estava ali, tá? Para zombar dele mesmo, para ver a reação dele, para ver o medo, o pavor, o pânico. É isso que ele acredita ser. E você, o que você acha? Diz aí, conte-nos aí nos comentários, tá bom? A sua opinião é muito importante para nós, ok? Terceiro relato, ele apareceu numa roda de causos assombrados. Isso aconteceu com a minha bisavó, mãe da minha avó, que eu contei no relato. Era Bafomé em minha casa. A minha avó é de 1927. Essa história aconteceu no século anterior, no finalzinho do século XIX. A minha bisavó ainda era novinha, não tinha nenhum filho ainda. E ela tinha um pavor de defunto. Ela não ia nem em cemitério, nem em velório, imagina. Só que naquela época, vocês sabem, não existia televisão, rádio, poucas pessoas tinham, né? Principalmente eles que eram de roça, poucos tinham acesso à rádio para ouvir moda de viola. Então, o que eles faziam muito? Se reuniam, já que não tinham televisão, não tinha nada para assistir, nem isso existia, eles faziam rodas, uns na casa dos outros, para contar os causos, né? É que nem eu tô fazendo aqui, né? Tô relatando causos para vocês via YouTube. Eles faziam isso ao vivo e a cores, faziam aquela roda, ou em volta de uma fogueira, ou não, numa cozinha, porque como eles eram, né, mineiros de Senador Amaral, então eles tinham um costume, um ir na casa do outro, cidadezinha bem pequenininha. E aí um ia na casa do outro e fazia aquela roda e conversava e contava uns causos. E aí contava causo de um, causo do outro, história do outro. E de repente apareceu Francisco, o primo deles. O primo deles, e falou assim: nossa, vocês estão contando o caso de todo mundo e não vão contar o meu? Todo mundo viu e começou a olhar para ele e o joelho se bater. Por quê? Ele já havia falecido há 10 anos. Ele aparece ali no meio de todo mundo e assim, com a maior naturalidade. Ué, vocês estão contando, né? Uai, né? De Minas? Uai, vocês estão contando caso de um, caso de outro, e o meu ninguém conta? Gente do céu, isso aconteceu com a minha família. Meu Deus! Gente, olha, é sério, eu tô arrepiada só de lembrar dessa história que me contaram. Meu Pai Celeste, imagina você lá conversando, então, papo vai, papo vem, aí o espírito lá do parente, né? Aparentemente era um espírito, né? Falando com eles, o primo ali deles. Jesus amado, que coisa, hein? Gente, eu vou ficar por aqui, tá? Senão vou tomar muito tempo do vídeo. Novamente, se inscrevam no nosso canal, é muito importante, tá? Para o nosso crescimento. Deixe o seu like, ative os sininhos de notificação para que você saiba quando vai aparecer os nossos vídeos, que é toda segunda, quarta e sexta. Todas as segundas, quartas e sextas, a partir das 20 horas. E aí o YouTube mostra para você, ó, vídeo novo chegando, vídeo novo chegando. Ah, e comente também, deixa aí nos comentários sugestões para que o nosso canal melhore cada vez mais. Às vezes a gente pensa que está indo num rumo legal, mas você pode trazer uma ideia, você que está de fora vendo. Olha, deixa eu dar um toque, né? Com carinho, com amor, com respeito. Tudo é muitíssimo bem-vindo, tá bom? Entre na nossa fanpage também, entre lá nos Relatos Sobrenaturais, deixe o seu relato ou no nosso e-mail contosdacarlota@gmail.com. Um beijo